Ouvir aqui ou não? Uma boa noite a todos. Vamos iniciar a entrevista coletiva com o técnico Daniel Paulista após a partida entre Guarani e Novo Horizontino. Nós vamos fazer as perguntas hoje, diferentemente do áudio dos repórteres. A primeira pergunta, Daniel, Washington Melo, da Rádio Central. Queria que você falasse do peso que você tira das costas com essa vitória. Foi um jogo cheio de alternativas, com o VAR sendo acionado muitas vezes. A importância e a tranquilidade que esse resultado positivo dá para a sua sequência no trabalho, já que vem aí uma semana decisiva, quarta, Ituano, e depois no sábado, derby. Bom, primeiro, acho que fizemos aquilo que nós precisávamos, né? Que era vencer a partida, conquistar o resultado, melhorar na colocação, melhorar na classificação. Esse grupo que está sendo formado é um grupo que tem condições de entregar mais, é um grupo que está ainda em processo de formação, e essas dificuldades que a gente vem enfrentando são normais de todo início de temporada. Não temos tempo para fazer ajustes, os ajustes estamos procurando fazer dentro dos jogos. Acho que hoje mudamos a forma como a equipe costuma jogar, né, com 3 homens no meio campo e mais um volante, mais um meia, desculpe, e mais um atacante de mobilidade e um atacante mais de área. Acho que o primeiro tempo foi um primeiro tempo bom, a equipe conseguiu produzir boas oportunidades. Infelizmente perdemos muitas oportunidades no primeiro tempo, que poderíamos ter tido uma tranquilidade no placar. Segundo tempo, um gol logo cedo, né, numa penalidade, e isso deixou o jogo mais tenso, vamos dizer assim. A equipe acabou se perdendo um pouco. O Novo Horizontino veio com uma postura mais ofensiva no segundo tempo, mas assim não conseguiu criar grandes oportunidades. Acho que tiveram um chute de fora da área logo depois do gol, que foi, acho que, o lance mais perigoso, mas as bolas alçadas na área, sempre com aquela disputa, aquelas trombadas, né, mão, o VAR sendo chamado em vários momentos, e isso deixou o jogo mais tenso. E nós ainda tivemos boas chances no segundo, no contra-ataque, para tentar matar, mas não conseguimos. Mas o importante hoje era vencer, era conquistar a vitória. Os atletas foram de um empenho muito grande, entenderam a cobrança que existiu por parte de todos os departamentos do clube, e a qualidade e a confiança que existe em cima deles é muito grande, e dentro de campo eles responderam bem, porque não foi fácil, né? Jogamos quarta-feira, 9h30 da noite, terminou o jogo já praticamente de madrugada. No outro dia já viagem para Novo Horizonte, 4 horas de ônibus, e para jogar aqui às 4 horas da tarde contra um adversário que passou a semana se preparando, e num calor absurdo. Então os atletas se entregaram, lutaram e foram premiados com uma vitória extremamente importante para o momento da competição. Marcos Luiz, da Rádio Bandeirantes, ele quer que você fale sobre o seu trabalho, principalmente em relação ao lado emocional do grupo, depois do último resultado, onde o time sofreu muitas críticas, para hoje ser um time diferente, tanto na questão emocional quanto na tática, para conquistar o resultado positivo. Eu acho que assim, o principal era passar confiança para os atletas, que é lógico que nós sentimos o resultado do Botafogo, não era aquilo que nós esperávamos, trabalhávamos, havia uma expectativa muito grande, né, pela partida que fizemos contra o Santos, e na expectativa de evolução da equipe, mas infelizmente não conseguimos, e isso tem muito a ver com o nosso momento de trabalho, né? O Guarani ainda, nós estamos procurando o equilíbrio entre os setores do campo, uma equipe mais equilibrada no momento de atacar, mais equilibrada no momento de defender. Ainda não conseguimos esse ajuste, haja vista que a gente tem procurado dentro dos jogos, tentado se entender, mas assim, eu só tenho a dar os parabéns hoje para os atletas pela entrega, pela intensidade de jogo que foi feita aqui, pelas dificuldades que tínhamos, e conquistamos uma vitória extremamente importante para essa caminhada que a gente tem pela frente. Albert Cavalcante, dos canais Futebol Interior. Daniel Paulista, quais foram as principais mudanças da equipe para a partida de hoje e quais surtiram mais efeito, as táticas ou de atitude? Acho que as duas, né? Tanto a nosso comportamento, a nossa postura foi diferente. Taticamente foi uma equipe que testamos hoje, que ainda não havia sido testada, num losango no meio campo. Isso no primeiro tempo surtiu bastante efeito, porque o adversário não conseguiu jogar, e a gente acabou, quando tínhamos a bola, criando boas oportunidades de finalização, né? Tivemos, se eu não estiver enganado, 9 oportunidades ali de finalização no primeiro tempo, fizemos um gol, poderíamos ter feito outros, e o adversário só levou perigo nas bolas paradas, em cruzamentos na área. Mas no segundo tempo ainda temos coisas para ajustar, coisas para melhorar. É lógico que isso foi uma estratégia, um momento para que a gente tente buscar esse equilíbrio que eu falo que a gente precisa ainda encontrar,
mas saio daqui satisfeito principalmente pelo resultado, pela vitória, como ela foi alcançada, e a gente sabe que tem muito trabalho ainda pela frente, muita coisa para evoluir, mas continuamos com a confiança ainda muito grande no grupo que formamos aqui para esse desenvolvimento desse Campeonato Paulista. Eduardo Martins, portal Hora Campinas, ele pergunta, ele fala que viu um Guarani muito concentrado no passado dentro de campo, que errava pouco, cometia poucos vacilos, e cita que hoje no jogo contra o Novo Horizontino, apesar da vitória, a equipe cometeu falhas individuais e percebeu que você estava bem incomodado com esses erros. O que você acha que vem acontecendo com os jogadores para cometerem tantas falhas individuais durante o jogo? Olha, eu acho que é um conjunto de situações, né? Uma equipe que do ano passado, fazer comparativo com a equipe do ano passado para agora não tem cabimento, né? Eu acho que ano passado nós tínhamos uma equipe já equilibrada, uma equipe bem definida, todo mundo sabia quem era a equipe base do Guarani. Hoje o Guarani ainda procura esse equilíbrio, procura a melhor formação, procura o melhor esquema. Hoje trabalhamos num esquema novo, né? Que aí não havia ainda sido colocado em prática e surtiu efeito em determinado momento. O outro momento a gente caiu um pouco de produção. Hoje nós tivemos, pela primeira vez talvez, com exceção ao Silas que se lesionou na pré-temporada, todos os atletas à disposição. E o próprio Diogo, Ronaldo Alves, voltando de Covid ainda, o Diogo treinou só ontem, né? Então, e fez um jogo hoje em 90 minutos num calor absurdo de 4 horas da tarde aqui em Novo Horizonte. O Ronaldo voltou de Covid, mas precisava reencontrar uma melhor forma e hoje nos ajudou dentro de campo. Então, assim, é um processo que a gente está de evolução. O Rodrigo Andrade teve hoje a primeira oportunidade de começar uma partida, nós tivemos ainda o Vitinho também com a primeira oportunidade hoje. Então, assim, é um grupo que está se formando, uma evolução que está acontecendo. Nós ainda temos muita coisa para ser acrescentada, para ser evoluída, né, em todos os setores do campo. Mas o mais importante, volto a repetir, era a vitória hoje para dar tranquilidade, para dar mais confiança. A gente sabe que é uma semana difícil, uma semana complicada, com 2 jogos fora de casa e depois um jogo à parte, que todo mundo sabe como que é. Então, assim, pensamento agora focar no Ituano, outro grande jogo, outra grande dificuldade que teremos pela frente, descansar, para que a gente possa trazer pontos de Itu para voltar dentro de casa e tentar fazer o nosso dever. Lucas Leme, da Rádio Web Futebol Show, gostaria que você analisasse a sua escalação inicial e se essas mudanças corresponderam de acordo com o que você esperava. Não corresponderam, acho que as alterações para tentar encontrar esse equilíbrio que eu acho que a gente ainda não encontrou, para dar uma sustentação melhor no aspecto defensivo, de ter uma equipe mais pesada na parte física, principalmente no meio campo, haja vista que o desgaste tem sido muito grande. Nós jogamos 9h30 da noite na quarta-feira e jogamos no sábado 4 horas em Novo Horizonte, diante de um calor muito grande. Então a intenção era essa, de dar uma sustentação melhor defensivamente, para que a gente pudesse dar liberdade para que o Diogo, para que o Matheus pudessem chegar ao ataque com mais liberdade. E em alguns momentos, principalmente no primeiro tempo, a equipe se portou bem, né, nesse aspecto. Segundo tempo se desencontrou um pouco, haja vista que tomou um gol logo muito cedo, mas foi uma formação que precisa ser ainda ajustada, mas que para esse jogo de hoje surtiu efeito positivo. Elias Aredes, da Rádio Brasil. Daniel, você e o Guarani venceram o segundo jogo em 6 partidas, em um calendário que foi cumprido em menos de 20 dias, altamente disputado e com muita pressão. É possível dizer que o Campeonato Paulista oferece maiores empecilhos e perigos para o treinador de futebol comparado com a Série B? Olha, o Campeonato Paulista todas as equipes têm qualidade, né? Os atletas vêm do Brasil todo para disputar essa competição, então o nível técnico ele é muito alto. E isso dificulta, né? Não há um jogo onde você tem aquela certeza que você vai pontuar e as coisas vão melhorar, né? Todo jogo é muito complicado, é muito difícil, e isso acaba pressionando o treinador. Por quê? Porque no momento onde os resultados não vêm, numa sequência absurda de jogos, sem condições para trabalhar, sem condições para treinar, com formação de elenco, com Covid, com alterações que acabam acontecendo, e isso acaba sendo massacrante para o treinador, mas as condições que a gente tem para trabalhar. Então vamos continuar nos ajustando, nos condicionando para que a equipe possa sempre evoluir e conquistar resultados melhores. O Caio Almeida, da Jovem Pan News Campinas, e o Vinícius Varel, do Portal Esporte Multimídia, perguntam sobre a questão tática. O Caio, sobre esse esquema com 3 volantes, se é o esquema ideal para você, para essa sequência de Paulista, e o Vinícius pergunta se você ainda está testando e procurando a melhor forma do Guarani jogar.
Como eu disse, né, eu acho que a gente precisa encontrar ainda um equilíbrio que não encontramos. Estamos ainda procurando uma melhor formação, um melhor esquema. Estive satisfeito por boa parte do primeiro tempo, algumas situações ali do segundo, com essa formação que foi iniciada hoje, mas é uma coisa que foi colocada para esse jogo. Vamos analisar o Ituano, ver o que o Ituano é a sua maneira de jogar, para que a gente possa também procurar uma formação forte, uma formação que a gente consiga e entenda que vamos ter êxito sobre o adversário, porque a gente precisa ir a Itu e buscar novamente um resultado positivo. O Gustavo Tomazelli, da Rádio Vida Nova de Americana, fala do resultado importante fora de casa e o quanto de alívio dá para elenco e comissão essa vitória fora de casa. Não, eu acho que era um resultado que a gente procurava, era um resultado extremamente importante para dar uma tranquilidade, para melhorar a confiança nos atletas, no trabalho que a gente vem desenvolvendo. Acho que foi uma vitória extremamente importante, não pela... A gente não pode se enganar pela colocação do Novo Horizontino, é uma equipe qualificada, é um trabalho que vai se iniciar agora com o Alan, que já estava aqui presente desde anteontem, passando instruções para a sua equipe. Então, assim, um jogo extremamente difícil, onde o Guarani foi merecedor da vitória, pela postura, pela condição que obteve de jogo. Lógico que não precisava talvez sofrer tanto em alguns momentos como sofreu, mas pelo momento atual que a equipe se encontra, é uma vitória que vale muito para que a equipe pudesse crescer na competição e na classificação. Fernando Lovato, da Rádio Planeta Guarani, pede que você fale sobre a mudança de atitude. Ele fala de um time apático quarta-feira para um time aguerrido hoje, por mais que tenha faltado talvez alguma coisa na questão técnica e tática. O que mudou nesses dias para essa mudança de postura do time? Mudou a cobrança, né? Os atletas entenderam que fizemos uma partida abaixo contra o Botafogo, sofremos muito por isso, né? Pagamos caro por isso, porque foi uma derrota muito dolorida e isso em todos os departamentos, e a indignação foi muito grande, porque a gente sabe que dentro de casa, pelo elenco que a gente tem, pela equipe que a gente pode produzir mais, e trouxemos tudo isso para Novo Horizonte, ainda buscando um melhor equilíbrio, uma melhor formação, e vamos seguir trabalhando agora com o objetivo do jogo em Itu, para que a gente possa ir lá também organizado, competitivo, como fomos aqui em Novo Horizonte, para tentar buscar mais um resultado positivo. Para fechar, Thiago Andrade, do Bugricast, ele fala que o Guarani sofreu hoje o primeiro gol do Novo Horizontino no campeonato e fala que, embora você tenha trocado aí, feito mudanças na zaga e também nas laterais, o lado ofensivo continua sofrendo gol em todos os jogos. Ele te pergunta qual o principal problema da defesa. Eu acho que não é um problema da defesa, acho que é um problema de equilíbrio da equipe, né? Infelizmente, a gente ainda não encontrou isso. E a hora que a equipe estiver mais equilibrada, tanto ofensivo quanto defensivamente, as coisas vão melhorar. Hoje, o gol de uma penalidade, né? Acabou acontecendo. Então, assim, são gols que a gente vem tomando que fogem um pouco do nosso controle, né? Não são gols que o adversário constrói grandes jogadas, são gols que as falhas vêm acontecendo e isso tem dificultado. E a gente vai encontrar esse equilíbrio, a gente vai melhorar, a gente vai ser mais competitivo, vai ser mais coeso, e com certeza, a hora que a gente conseguir diminuir esse número de gols sofridos, com certeza os resultados eles vão aparecer com mais naturalidade dentro da competição. Bom, está encerrada a entrevista coletiva com o técnico Daniel Paulista. Daniel, obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite.